Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, segunda-feira. Eis que estamos de volta, hoje dia 3 de novembro de 2025. Abre-se um novo mês, né, do ponto de vista do trabalho. A gente começa a contar, né, o dia útil, todos os dias são úteis, mas segunda-feira em diante que começa aqui a semana comercialmente falando. Então assim, estamos começando mais um mês de novembro aqui pelos lados do programa Opinião. Que sejamos felizes tal como fomos em outubro, setembro, agosto, tal como fomos felizes durante todos esses tempos nos quais estamos juntos aí, não é? Desde 2020 com o programa Opinião ao vivo na sua TV Pantanal, canal 22, aqui sempre com informações, análises e entrevistas ao vivo, sempre com entrevista interessante ao vivo para você aqui na nossa TV Pantanal. Uma satisfação imensurável ter você em nossa companhia e estar à sua companhia, não é? Segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Entrevistas como a de hoje, por exemplo, a vereadora doutora Mara está aqui já, a postos. Ela vai falar conosco aqui, tem muita novidade, né, pelos lados da Câmara, na atuação parlamentar dela, não é? E a gente não vai deixar de explorar as informações pertinentes ao mandato da gloriosa doutora Mara aqui. Com você nesta noite aqui, professor querido, professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É uma grande verdade isso que você falou, razão. Aliás, há quase 6 anos, né, razão maior do nosso, graças a essa razão que a gente está aqui. Que a gente está aqui e a gente tomara que nós estejamos nos próximos 6 anos ou mais. Opa! Paulo, como tomara. Que o tempo está passando muito rápido, né? Voa, nós estamos no mês 11, amigos. Voa. Parece que outro dia começou o ano. Olha que nós estamos. Parece que foi ontem, né? Então, graças a você que estamos aqui há quase 6 anos. E graças ao Dorileu também, né? De vez em quando, vamos considerar também a, né, Lorenberg? Exatamente. Bom, porque senão ele vai ficar chateado lá. E eu? Graças ao Dorileu. Graças ao nosso glorioso João Dorileu Leal, nosso João, nosso patrão. Então, assim, estamos aqui a postos mais uma vez. Eu estou meio triste, não, eu estou muito triste também hoje por conta do passamento do Lô Borges, um dos grandes artistas da música popular brasileira que infelizmente nos deixou no dia de hoje. Lô Borges, eu acho que a grande maioria sabe, não é? Mas para quem não sabe, foi um dos fundadores do Clube da Esquina, um dos grandes compositores da música popular brasileira, que junto com o Milton Nascimento e o Beto Guedes fundaram o Clube da Esquina, que na verdade o Clube da Esquina foi considerado por muitos anos e até hoje o principal álbum, na época era LP, não é? O principal trabalho da música popular brasileira, o principal álbum de todos os tempos. Você vê a importância que foi aquele movimento chamado Clube da Esquina, não é? Aliás, tem uma música chamada Clube da Esquina que é linda de viver, se você tiver a oportunidade de dar uma pesquisadinha aí no YouTube, você vai encontrar ela linda. Clube da Esquina número 2. É divina, assim. Você vai ficar se deleitando por horas, porque ela é muito bonita realmente. Infelizmente, o Lô Borges nos deixou hoje. Ele, olha só, ele se intoxicou, a causa-morte, falência múltipla dos órgãos, né? Causada por intoxicação de remédios. Ele foi tomar remédios, não é? Aí misturou alho com bugalho. Eu não sei o que ele fez lá e deu complicação feia. Foi parar no hospital, deu UTI e não deu como recuperar, né? 73 anos se foi, deixou aí um legado na MPB significativo. Saudades aí, eu fico triste porque tanta gente boa, né? E por falar nisso,
Tá, outra notícia triste também, já de alguns 20 dias, ou um mês mais ou menos, o Milton Nascimento está com demência. O maior nome, para mim, né, um dos maiores nomes da música popular brasileira, Milton Nascimento, não tem 20 dias, no máximo um mês, eu acho, teve a comunicação oficial da família de que ele está com demência. Quer dizer, é uma outra doença também que ela é degenerativa. Vamos torcer para que os últimos tempos dele aqui na Terra sejam os mais felizes com a família, né? Mais próximos da família, enfim. Também outra tristeza aí do nosso Milton Nascimento. O Opinião hoje está com a vereadora doutora Mara aqui, não é? Apostos com a gente. Ela esteve aqui, de vez em quando a gente perturba ela para vir. E de vez em quando não dá certo, de vez em quando dá certo, e é assim que funciona mesmo. Eu já vou, e tem uma pegada muito grande na preservação ambiental. Da outra vez que ela veio aqui, ela trouxe mudinha. Para mim, eu levei para uma, o Lorenberg levou, eu dei uma para você, não, Lorenberg? Levei. Lorenberg levou uma que ela trouxe. Isso. E a outra, por que eu... cheguei lá no condomínio, que não tinha como plantar lá, eu comuniquei lá no grupo do WhatsApp, lá do condomínio lá, gente, olha, não tem como plantar aqui, tem alguém... não foram 3 minutos, já estavam batendo na minha porta lá, eu quero. Aí eu até recomendei lá para que procurasse o gabinete da gloriosa doutora Mara, para que eles... Inclusive ela, naquela época, não sei se ainda está, oferecendo aquela delivery, né? Tipo assim, diz que muda, não é diz que muda. Você ia lá no WhatsApp, lá pedia e eles mandavam entregar lá na casa. Olha que bacana que é isso. Enfim, estou conversando demais. Doutora Mara, vereadora, muito bom tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, assim meio que de queima-roupa, mas aceitou. Quais são as novidades aí na seara dessa sua bandeira principal, que é preocupação com o meio ambiente, enfim? Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, sempre a satisfação vai ser minha imensa, você está sempre fazendo o possível para comparecer, independente de que seja convites de última hora, é uma satisfação estar aqui com vocês, até porque o meu amado professor Lorenberg, né, que foi meu professor há quase 30 anos atrás, parece que foi ontem, o tempo passa de uma forma muito rápida. Então, essa satisfação de estar aqui no programa de vocês, no programa Opinião, sempre vai ser minha e também é um momento que a gente pode dar satisfação a toda a população cuiabana e hoje também o programa alcança para saber aí dos nossos trabalhos, né? E quais são os seus... Aliás, naquela época que o Lorenberg deu aula, ele tinha barba preta ainda, não era? O professor Lorenberg, ele está no formal. A verdade, ele era bem... Agora que ele está aí, acabadinho. Mentira, ele não está acabadinho. Ele é charme. Gente, eu sempre falo isso, parece que o professor está no formal, porque não é possível. Toda vez que eu o vejo, está cada dia mais elegante, mais simpático e com saúde, né? Que é o principal viver, porque aqui nós somos tão breves, né? E ela nem está precisando de nota, porque ela não é mais aluna sua, não. Então isso é espontâneo. Mas e aí, quais são as novidades lá? Eu me emocionei quando você falou da demência do Milton? Do Milton Nascimento, que meu pai ele foi diagnosticado com demência há 2 anos atrás. Oh, meu Deus. E a cada momento a gente procura viver. Meu pai trabalhou muito, até os 83 anos, ele está com 86 agora, né? E... ele trabalhou muito, a vida toda trabalhou e de repente a gente teve aquele diagnóstico. Então, assim, nos raros momentos de lucidez do meu pai, a gente procura lembrar ao máximo e aí ele lembra da gente. É muito emocionante porque é uma doença que ela acaba envolvendo toda a família e então, assim... Envolve. Estendo aí minha solidariedade à família do Milton e a todos os fãs também, né? Eu que sou fã dele também. Não é fácil. E essa questão aliás, eu até vou... E ela é pior que o Alzheimer, né? Porque ela vai degenerando. O Alzheimer vem de uma vez e já... Nós vamos organizar para trazer alguém aqui da saúde para conversar sobre isso. Alzheimer, demência, essas doenças que acometem especialmente tá cada dia mais as pessoas comum, idosas, né? As pessoas de idade, assim, depois dos 50 anos. E a gente não tem políticas públicas. Não tem, exatamente. Isso. Quero conversar com alguém da Secretaria de Saúde para falar sobre isso. Porque só eu, nos últimos, 2 anos, do meu lado, do meu ciclo de amizades, umas 4 ou 5 pessoas
informando que na família, ou o pai ou a mãe, está com um problema ou de essas que nós falamos aqui, né? Então, o que fazer? E depois também a família, porque tem muita família intolerante ou que não tem a devida, não é, paciência, porque aí vira o Alzheimer, vira uma criança, vira né? E a demência, se não tiver paciência. Né? Então, o Bruce Willis, ator de Hollywood, foi casado por muitos anos com a Demi Moore, hoje está vegetando propriamente, porque ele tá com demência. E a família toda ali, fica o tempo, 24 horas ao redor ali, e ele não conhece ninguém, está se degenerando. O próprio Didi, né, o Renato Aragão, a família diz que também colocou ele num asilo, numa casa especializada, porque ele já não conhecia quase ninguém, mas esses dias as enfermeiras em uma entrevista lá, uma situação, falou que ele lembrava vagamente falava, né, do passado, porque lembra muito do passado. Meu pai, por exemplo, foi motorista de caminhão e de vez em quando ele arrasta a casa toda, um monte de cadeiras. Na casa a gente deixa, porque ele fala, meu caminhão hoje amanheceu, eu tenho que levar para a oficina. Então ele literalmente ele acha que ele está no caminhão e a gente viaja com ele como 86. Seu pai, o nome dele? José Martins. Ele é fã do professor Lorenberg. Mas ele entende tudo? Porque se eu tiver a entender, eu vou mandar um beijo para ele. Mas pode mandar. José Martins, em alguns momentos ele tem. Inclusive está nos assistindo, pai. Um beijo para você. Seu José Martins, você está assistindo. Tá. Rapado, olha só. Você está no caminhão. Hoje ele não está no caminhão. Ele falou para mim que o caminhão está em manutenção, estava na mecânica. Bom. E ele ia estacionar e tudo mais, deixar lá. Mas falou que ia nos assistir. Pai, um abraço para o senhor. O senhor sabe que a vida toda a gente, o senhor por mim e agora eu pelo senhor, viu? E tem você e quem mais de filho? Nós somos em 4, só que pelo frio, minhas irmãs são cuiabanas, mas moram em São Paulo, vai fazer 25 anos, né? E o meu outro irmão também mora no interior, então ele fica comigo aqui porque a vida toda foi uma troca de almas que eu falo, né? Enquanto eu jovem morava com ele, depois agora que ele envelheceu, ele mora comigo. Que lindo isso, Mara, que lindo. Seu José Martins, um beijo no coração do senhor. Qualquer hora dessa, vamos ficar de surpresa aí pra gente pegar na boleia aí do seu caminhão. Ele vai adorar. Eu e Lorenberg, nós vamos andar no seu caminhão aí, né? Você não vai correr muito. E não pode assistir, pai, olha aí, paizinho. Não pode correr muito, viu? Porque agora vai ficar a semana inteira falando disso. Nós vamos aí, não é, para pegar vamos pegar um estradão desse aí, né? Colocar um sertanejão aí. Nossa, um Amado Batista que ele gosta muito. Amado Milionário Zé Rico. Ave Maria, falamos do tropeiro do Milionário Zé Rico. Então, José Martins, fica combinado, Lorenberg e eu vamos marcar aqui para a gente ir aí pegar um estradão aí no seu caminhão, beleza? Agora, voltando aqui ao nosso programa, aqui aos nossos temas aqui, eu lhe perguntei sobre suas ações. O que tem de novidade aí em termos de ação parlamentar voltada ao meio ambiente? E eu faço questão de frisar isso com o maior prazer, porque nós não falamos de meio ambiente somente na Semana do Meio Ambiente. A gente fala o tempo todo, né? Porque o meio ambiente a gente tem que preservá-lo o tempo todo. O que você tem? Aliás, você está oferecendo budim ainda pelo Zap? Estamos. A gente não tem como a gente voltar à cobertura vegetal de quase 70% em Cuiabá se a gente não tiver a ajuda da população. Então nós estamos aí com o Disque Árvore, né, que é um delivery que nós oferecemos, lembrando que essas mudas são oferecidas por parte da iniciativa privada e também pelo Horto Florestal e a Empaer, que é uma grande parceira. Qual que é o número, só para a gente... Lá o número é o 65-999-48-6811 e é só no perímetro urbano da nossa capital, Cuiabá. Repete aí, 999-48-6811. Tá? Você pode discar, nós não temos mudas, espécies nativas com raízes estranguladoras e também nem invasoras. Nós não plantamos ficus, né, que é um aparente da seringueira, um aparente da figueira, que possuem aí, né, suas raízes que são dominantes.
Então a gente tem muito cuidado em relação às plantas que nós distribuímos, as mudas, né, nas espécies nativas. A gente tem uma preferência por pata de vaca, por ipês, agora a gente está tendo aí o cambará, que é maravilhoso, e também muitas outras espécies que são nativas e que não prejudicam. E frutíferas também, né? E frutíferas também, o caju, a manga não, a gente não trabalha muito com manga mais. A manga ela ocupa muito espaço, então a gente dá preferência para o caju, para a jabuticaba. Então, se você aí tem intenção, pode ligar para a gente. Claro que a gente não distribui por casa, a gente tem um cuidado de mandar três mudas, porque às vezes as pessoas ligam, me dá 10, me dá 20, aí a gente tem esse cuidado, né? Qual que a gente pode plantar no apartamento? Fiquei curioso agora. Inclusive eu estou preparando uma muda para você, ela já deve estar aí com uns 30 centímetros, estou esperando ela pegar aí uns 50 centímetros para te entregar, que é a jabuticaba beira, dá para você plantar. Eu adoro jabuticaba, hein? E ela dá bastante, que é a jabuticaba de jardim, que ela não é a sabará, né? Uhum. Então você pode ter ela num vaso e ela é bem produtiva, se você adubando certinho. Opa, eu quero. Da outra vez que você esteve aqui, você havia me pedido, nós já providenciamos. Aqui você me deu, eu levei para casa da minha mãe, porque lá ela tem um canteirozinho assim, né? E aí ela plantou lá, inclusive. Aliás, tudo que eu dou para minha mãe, ela planta. Para você ter uma ideia, aí eu tinha conseguido, alguns anos atrás, eu consegui algumas mudas na Empaés, eu morava com ela naquela época, né? E ela não tinha lugar de plantar lá em casa. Aí, como a época, quem era o prefeito? Acho que é o Wilson, não sei quem que era o prefeito. Era muito desleixado. Então, lá na rua de casa, tinha um canteiro, CPA 3, né? As 4 pistas. Um dos canteiros, assim, era muito matagal. Aí, vamos cuidar desse canteiro. Nós cuidamos e ela plantou ali o pé de jatobá, e de jacarandá também é uma árvore maravilhosa. Era ipê, foram 3 ou 4, uma era frutífera, mas tinha jatobá, que era frutífera, né? Mais ipê e eram mais 2 ali. Que estão lá, que é uma maravilha hoje, assim, sabe? Inclusive tem um rapaz que vende baguncinha debaixo dele, inclusive. Mas enfim, o que mais nós temos lá pelos lados do seu gabinete? Olha, quarta-feira agora nós vamos ter uma audiência pública sobre a coleta seletiva em Cuiabá. É extremamente importante, porque a gente vê no interior de São Paulo, Curitiba, em outras cidades também, outras capitais, cidades com 200 mil habitantes e possui a coleta seletiva. Nós somos aí quase 700 mil habitantes, estamos com 688 mil habitantes e nós não temos coleta seletiva na nossa cidade. Alguns condomínios horizontais que possuem a coleta seletiva. Então, nós precisamos aí nos organizarmos junto ao Executivo e nós somos a capital do Pantanal. Então, nós temos que falar em coleta seletiva o mais urgente possível. E nós vamos estar debatendo isso em uma grande audiência pública na quarta-feira, dia 5 agora, às 14 horas. Quem puder comparecer a essa audiência pública, no caso de síndicos de condomínios verticais, né? Nós temos aí vários edifícios em Cuiabá e nós não temos a coleta seletiva. E as pessoas falam, mas não tem quem pega, não temos aí, né, quem faça esse transporte desta separação do lixo. Então, por isso que todo mundo não tem esse costume. Mas se nós sairmos dali com cada um dos síndicos que estiverem lá, com o compromisso de fazer a separação do lixo doméstico, isso vai ser de grande valia para Cuiabá. Porque quando esse lixo separado chega nos aterros sanitários, a pessoa que é os catadores, né, que fazem essa separação do lixo para saber qual que é o resíduo sólido e qual que vai ser realmente o lixo descartável, ele vai perceber na hora que aquela sacolinha está lá e não vai ter aquele trabalho de estar separando o que é reciclável e o que não é. Mas eu tenho certeza que desta audiência pública vai sair um grande compromisso para Cuiabá, dar um passo à frente, como eu disse, uma capital do Pantanal, não comporta a gente não ter aí uma coleta seletiva. Quarta-feira... Quarta-feira, às 14 horas. Dia 5, né? Dia 5. Quarta-feira, dia 5, Isso, às no 2 da tarde, lá na Câmara Municipal. No plenário da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso. Audiência pública para discutir essa coleta seletiva. Isso. Todos estão convidados. É uma ação do gabinete da
vereadora doutora E da Mara. Comissão de Meio Ambiente, E- na qual eu faço, que eu presido, né, juntamente com o Exatamente. professor Mário Nadaf e também com a Maria Valone. Professor. Vereador, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-la aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Eu, particularmente, revê-la é sempre uma alegria, uma honra e um prazer. Só eu quem agradece, professor. Aliás, mandar um abraço para o seu pai, mas um abraço mesmo fraternal. José Martins, fala o nome dele. Não, fala direito. Um abraço para o caminhoneiro José Martins. Isso, um abraço para o José Martins, né? Para o caminhoneiro José Martins. Aí. Um abraço fraternal. Vai ficar feliz. Vereadora, recentemente nós tivemos na Câmara de Cuiabá um pequeno desentendimento, se é que eu posso chamar de pequeno, um pequeno desentendimento envolvendo vereadores, entre eles o Chico 2000. E aí vem a minha pergunta. É comum, a senhora que está ali dentro todos os dias, é comum esses desentendimentos, porque o desentendimento de ideias é outra coisa. O discordar de um posicionamento, de um projeto, é outra coisa muito diferente. Mas o desentendimento, quando é, entre aspas, agressões, fica muito ruim. Eu pergunto à senhora, que está lá todos os dias, é comum esses desentendimentos na Câmara ou houve uma conversa depois disso e esses desentendimentos desapareceram? Então, assim, eu queria que você respondesse bem breve, em 2 minutos, para eu ir para o intervalo comercial. Não é comum, foi um fato isolado. Eles já se entenderam no sentido de se desculpar-se. Foi lamentável o episódio e isso todo mundo perde com essa situação. Mas foi um fato isolado. Nos bastidores houveram conversas, a gente tem uma amizade, um coleguismo muito grande nos bastidores. Lamentavelmente, os ânimos se exaltaram naquele dia, mas foi um fato totalmente isolado entre os colegas. Isolado não foi, né, caríssima, porque não faz muito tempo que a gente já teve outros bate-bocas, talvez em menor proporção, mas está tendo algumas sempre. coisas fazem parte do debate que acaba se acalorando, Bate-boca, né? desrespeitoso, acho que não cabe em lugar nenhum. É né? uma coisa desagradável, porque acabou ofuscando um grande trabalho que está sendo feito pela Câmara Municipal de Cuiabá. Acaba tendo problema. Lorenberg e eu, de vez em quando, a gente bate boca aqui, um xinga o outro. Não, mentira, ninguém xinga o outro. Né, Lorenberg? Lamentavelmente, são episódios que acabam ofuscando. O Opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial, é coisa muito breve, 1 minuto e meio, já retomamos aqui com a vereadora doutora Mara. Muito bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião nesta segunda-feira, noite de segunda-feira, noite chuvosa. Pelo menos aqui na região em que estamos, que é o bairro Alvorada, aqui no Concio, essa região que está chovendo muito, não é? Tomara que não seja ao ponto de causar alagações, inundações, mas a chuva é sempre bem-vinda. E vamos dar um convite para você que acesse aí ao www.gazetadigital.com.br, porque tem novidade fresquinha. Sabe o governador Mauro Mendes? Ele acaba de escolher, rapaz, o advogado Ricardo Gomes de Almeida. Esse advogado acaba de ser nomeado pelo governador Mauro Mendes como o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT. A escolha acontece 3 horas após a votação da lista tríplice pelo pleno do TJMT, entre a relação de advogados apresentados para disputar aí o cargo pelo 5º Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso, a OAB. O jurista foi o 2º mais votado, ficando atrás somente da advogada Juliana Zafino Isidoro.
Então, minutos após a votação, Ricardo Almeida falou brevemente com a imprensa sobre a escolha dos 3 nomes pelos magistrados. Ele poupou comentar aí de forma mais profunda, mais aprofundada, não é? E citou que não acreditava em interferências externas ou interferências políticas na nomeação feita pelo governador. Abre aspas. É uma satisfação imensa, não tem nem como explicar. Vem um filme da vida da gente, todo o trabalho desenvolvido ao longo desses anos todos, é incrível. A escolha do governador, nessa última fase, a gente respeita a vontade dele e é com ele agora. Acho que qualquer um dos nomes aí da OAB vai estar bem representado. Acho que não tem favoritismo, a decisão é dele, declarou antes, evidentemente, de ser escolhido. Dá um clique aí no GD, tem mais detalhes sobre essa notícia aí. Você vê que essa fala dele aqui foi assim que houve a eleição lá, houve a escolha lá na lista tríplice. Foi antes, portanto, da escolha do governador Lorenberg, que escolheu o segundo, né? Ou seja, não existe a obrigatoriedade de o governador escolher aquele que passou lá pelo crivo do pleno. E só que, como a maioria das vezes, a maior parte das vezes, o gestor escolhe o vencedor lá, né? Para evitar muita confusão. E a explicação do advogado aqui diz que não acredita de interferência política. Aí eu não sei, de todo modo está escolhido aí o advogado Ricardo Gomes aí como novo desembargador do Tribunal de Justiça. Paulo e amigo telespectador, a lista tríplice foi composta por 2 advogados e uma advogada. E o Pleno do Tribunal de Justiça fez a votação, né? Foi fruto da votação do Tribunal de Justiça. Mas uma coisa é preciso a gente registrar sempre, que o Paulo já adiantou e é preciso reforçar sempre. Veja, o governador do estado que faz a sua indicação, escolhendo naquela lista, ele não pode sair da lista, ele tem que escolher daquela lista. Ele não é obrigado a escolher o primeiro lugar, não é obrigado a escolher o segundo e não é obrigado a escolher o terceiro. Cabe a ele optar por uma das 3 opções. Esse é um ponto que deve ser realçado sempre. Um outro ponto, e o governador Mauro Mendes, ao longo desses 2 mandatos que ele vem cumprindo, ele não demora muito para escolher, Paulo. Se você observar, tanto faz um membro do Ministério Público quanto a questão da OAB, ele escolhe quase que imediatamente. É claro e evidente que esse é um fator elogiável. Por que elogiável? Aquelas pessoas que foram colocadas sobre a mesa do governador, os 3 que foram colocados, aparece ali com ansiedade, aparece com apreensão, aparece com, poxa, mas como que vai dar? Quem que vai ganhar? Etc. Toda uma situação que, entre aspas, um tanto angustiada. Isso é muito comum, nós somos seres humanos, nós não somos racional 100% da nossa vida. Há um momento que nós somos emocional também. Então essa é uma fase. E aí o meu elogio muito particular ao governador do estado, que não demora muito para fazer a sua indicação. Havia uma expectativa grande, eu observei isso nos bastidores, de que houvesse a escolha por mais uma mulher. Considerando isso, esse movimento, empoderamento e tudo mais, eu gostaria muito de ver uma mulher lá, sim, gostaria, mas eu gostaria de ver, antes de qualquer coisa, um magistrado ou magistrada competente, fiel à legislação, fiel
à Constituição, fiel àquilo que eles têm como meta, como Bíblia, como, enfim. Ah, Paulo, está dizendo que a Juliana, a doutora Juliana... Não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que, como o Lorenberg explicou, muito bem explicado aqui, cabe ao governador escolher um que no critério dele, na opinião dele, ele sabe lá que passou pela cabeça dele quais foram os critérios, mas cabe a ele tem a caneta, escolheu, não é? E está escolhido. Vamos torcer porque a Juliana continue trilhando o seu caminho aí. Eu conheço o trabalho dela en passant, assim, sei que é muito competente, também como sei de alguns trabalhos também do Dr. Ricardo, que também é um trabalho primoroso, tanto que acabou sendo o escolhido pelo governador Mauro Mendes. Nós estamos recebendo aqui nessa noite, aqui no programa Opinião, aqui a vereadora doutora Mara, advogada também, né? Advogada na área ambiental. Né? Eu, na advocacia, na realidade, eu estou engatinhando, né? Eu sou mais bióloga que advogada. Eu sou uma jovem advogada na profissão, viu, gente? Ô, vereadora, a gestão Abílio Brunini, com esses mais de 100 dias, o ano está caminhando para o final, queria que você fizesse uma avaliação até agora. Ele é, pela oposição, criticado como o prefeito TikTok, entretanto, tem feito algumas coisas que a gente observa, não é? Entretanto, né, tem outras demandas que ainda precisam ser colocadas em prática. Ah, Paulo, mas são 10 meses, são 11 meses. Não estou cobrando nada, estou dizendo só que ainda existem coisas por serem feitas. Isso quem está de fora. Eu queria que se você avaliasse, enquanto parlamentar, como é que está a gestão dele, está mais pró do que contra, ou vice-versa? Bom, ele está caminhando para... A gente, como disse, são 10 meses, não dá para chegar aqui e falar que já poderia ter feito muitas coisas, sim, mas assim, está caminhando para isso, né? Eu acredito que no próximo ano ele vai começar aí a ver as coisas realmente como elas são, porque já vai ter aí um conhecimento de tudo que está acontecendo, né? De todos os estudos que ele vem fazendo nesses 10 meses. E eu acredito que pelo capital político que o prefeito tem, ele não vai deixar isso se sair. É muito difícil uma pessoa conquistar o que o prefeito Abílio conquistou. Então eu penso, não só como vereadora, mas como cidadã, que ele deve ter um zelo por tudo isso que ele conquistou. Que não é fácil ter esse capital político, né? Tem quase 1.400.000 pessoas nas redes sociais dele. Teve uma votação expressiva dentro de Cuiabá. Então ele deve ter zelo com isso e eu tenho certeza que o ano que vem ele vai mostrar que veio, porque até agora realmente as coisas ainda não chegaram, não entraram nos trilhos, né? Eu até faço algumas críticas muitas vezes, eu que sou da base, aí as pessoas falam, mas por eu ser da base que eu tenho que falar o que eu acho que está certo e o que eu acho que não está. E o melhor de tudo isso é que ele tem boa vontade, ele ouve muitos vereadores, também está sempre vendo aí com os secretários a melhor forma de estar colocando Cuiabá nos trilhos. Então eu penso que o ano que vem sim vai ser o grande ano para mostrar para toda a população o que ele realmente é como gestor, porque nesse primeiro ano ele pegou a cidade aí, como todos sabem, de uma forma muito complicada, e a gente espera sinceramente que o ano que vem ele tenha essa demonstração de realmente administrar Cuiabá. Beleza. Essa ida dele a Dubai também foi muito criticada. Foi passear e tal. Você já imaginou se o Abílio volta de Dubai e tapa a boca de meio mundo que está criticando ele aí? Eu acredito nisso. Ele está lá, e o Abílio é meio... Não diferenciado. Assim, então, vai que ele traz de lá algo factível, não é? E já começa... É para isso que ele foi. Nossa expectativa... Nós, cuiabanos, estamos esperando isso, né, que traga frutos da viagem lá. Aliás, hoje a vice-prefeita, a Vânia, a tenente-coronel Vânia, já é coronel, né? A coronel Vânia esteve representando o Abílio lá num evento no Tribunal de Contas
sobre direito tributário também. Esteve lá, falou em nome da prefeitura, em nome da gestão, de boa, foi muito bem. Lorenberg. Vereadora, vou pegar carona na pergunta e na resposta que a senhora acabou de nos dar. E a minha pergunta é exatamente sobre a Câmara. Existem vários papéis de cada vereador, entre os quais o de legislar, o de fiscalizar, o de apresentar indicações, mas a minha pergunta é exatamente no aspecto da fiscalização. A senhora, durante esses 10 meses, já começando o 11º mês, na avaliação da senhora, usando exatamente a sua inteligência, o seu conhecimento, toda a sua experiência, qual é a avaliação que a senhora tem a respeito da Câmara de Vereadores? Veja, não estou falando da senhora, estou falando do conjunto dos vereadores no ponto de vista da fiscalização. Há falhas do ponto de vista da fiscalização ou ela está muito bem? É uma pergunta que eu não posso generalizar para os meus colegas. Eu não tenho, porque eu não sei qual que é o ritmo. Tem colegas ali que eu sei que apresenta em cada sessão 6, 7 projetos de lei. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa de fiscalização. Eu apresento a cada 3 meses dois projetos de lei. Porque eu acho que eu acho como parlamentar e como cidadã que o nosso berço esplêndido está adormecido de tantas leis. Aliás, tem muitas leis adormecidas no nosso jurídico do dia a dia. Então, assim, eu sou muito mais da fiscalização. Agora, eu tenho colegas lá, por exemplo, o Ranali, que ele apresenta, a Catiúcia também, apresenta leis, todas as nossas sessões ordinárias, eles estão apresentando leis. Então, eles são muito da parte de legislar. Então, não dá para eu saber ali se tem muitos fiscalizadores. Eu sou uma pessoa, eu vejo a oposição fiscalizando muito. Vejo também alguns 3, 4 colegas que vão atrás, pede muito. A vereadora Maísa Leão, requerimento todas as sessões, uma pessoa que fiscaliza muito. Então, é muito da particularidade. Num conjunto geral, o que eu posso falar é que essa legislatura, ela é uma das mais produtivas que já passaram pela Câmara. Por isso que às vezes eu fico até meio chateada com algumas coisas que acabam acontecendo, que atrapalham o nosso mostrar para a população, principalmente a bancada feminina. Nós somos recorde de indicações, mas não é só a indicação. É você indicar e acompanhar a indicação até concluir o resultado. Então vamos lá, bora ver se está sendo produtiva mesmo a gestão do Abílio. As suas indicações, que você acabou de dizer aí, vereadora, quantas foram, mais ou menos, se não tiver o número exato, e elas tiveram resposta, foram atendidas pelas respectivas secretarias? 1 minuto para a sua resposta. As minhas indicações já se passaram de quase 4.000 indicações e dessas 4.000, 40% delas foram feitas. E isso é extraordinário, porque uma cidade como a nossa, você ter aí por parte de uma vereadora que indicou mais de 4.000 situações, ter praticamente 1.000 situações feitas, principalmente nós somos responsáveis por mais de 500 buracos tapados em Cuiabá, o nosso gabinete. E assim, a população leva alguma coisa para o gabinete da doutora Mara, ela não fica sem resposta. Tanto de faixas de pedestres, elevadas ou não, e muitas outras situações, lâmpadas, e o que mais nós temos na cidade hoje, que é buraco. Então, assim, imagine eu que sou até tímida em relação a isso. Agora, tem vereadores lá que é recorde. Nossa primeira-dama, por exemplo, ela é recorde de indicações, e aí ela vai em cima, e ela, às vezes, ela não faz nem o papel de primeira-dama, ela é fiscalizadora. Então, assim, a gente só tem a falar. As minhas indicações, como eu falei, 1 minuto eu estou passando, né? Eu posso dizer que 40% do que a gente indicou até agora, eles já foram realizados. Inclusive, Alô Despraiado, hoje à noite, toda a sinalização vai estar sendo feita em toda a Avenida Despraiado até a 010, até a BR-010. Opa, que bacana, hein? Indicação da doutora Mara. E aí, doutor, Despraiado, se a chuva não tiver atrapalhado, né? Porque caiu um toró aqui, nossa, tomara que não tenha também, atrapalhado, né? Oh, meu né? Deus. Se tiver atrapalhado, amanhã retoma. O fato é que tem a indicação aí da Mara pro Despraiado. Exatamente. Nessa região aí.
Até a 010. É Olha até só, a 010. o que que eu vou fazer? Vou chamar um intervalo comercial, mas é coisa muito breve, 1 minuto e meio. Logo, logo a gente retoma a entrevista aqui com a gloriosa vereadora doutora Mara. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Eu vou aqui repetir para que você possa tomar nota. Aliás, pedir para o Boca colocar aí no rodapé o telefone que eu falei, que é o WhatsApp do Disque Muda. Eu não sei se o nome é esse, é Disque Mudas, lá da gloriosa doutora Mara, do gabinete dela. Olha, esse aí é o WhatsApp, viu? É só você salvar aí. Eu já salvei aqui. Salvo você também aí, porque esse número aí você pode discar, pode chamar no WhatsApp 999486811. E aí, ó, doutora Mara, eu queria uma mudinha aí de, sei lá, caju. Jacarandá, caju. Caju, tem o caju vermelho, tem o amarelo. A gente dá preferência para o caju amarelo, que é o caju anão, né? É uma delícia esse caju, viu? E outras frutíferas, ou não também, ornamentais. Você quer, liga lá, ou chame lá, vai ter sempre alguém para te atender. E mais do que isso, eles vão levar na sua casa, aqui na região, aqui na Cuiabá, capital, né? Porque afinal de contas, ela é vereadora de Cuiabá. Então, o IP, pode ser IP também, para plantar aí na sua rua, no seu quintal. Lembra daquela música? Só não pode ser embaixo de fiação, viu, gente? Não pode. Lembra do IP Florido, que é uma música sertaneja? Alô, seu José Martins. Meu pai ama IP Florido. IP Florido, Mococa, toquei demais em rádio, Mococa e Paraíso, IP Florido. Nossa. Ei, seu José Martins, imaginou? Mococa e Paraíso. Pegando hein? estradão aí com IP Mococa e Paraíso. Eu até anunciava, com vocês agora, Mococa e Paraíso, levante o volume, IP Florida. Aí começava a história de um cara que aprontou aí, maltratou a mulher e foi preso, né? É muito triste a E história. aí ele ficou preso lá, e enquanto ele ficava preso, olhando pela janela da cela dele, o IP crescendo, né? Aí ele fez uma música, e aí ficou uma música muito triste, mas muito bonita, por sinal, né? Por ser uma música. Né, José Martins? Um abraço pro senhor aí, viu? E tem também o evento que vai acontecer, rapaz, essa moça que está... Olha, audiência pública, a doutora Mara preside a Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Quarta-feira agora, dia 5, tem uma grande audiência pública lá no plenário das deliberações da Câmara, no plenário principal, audiência pública sobre coleta seletiva, às 2 da tarde, então não perca a oportunidade para discutir. É um assunto muito vital para o meio ambiente, entendeu? Para a nossa capital, né? Porque cada pessoa, ela gera durante um dia cerca de 700 gramas a 1,5 kg de lixo. Ela, uma única pessoa. Por semana, 37 quilos de lixo. Imagine você separar esse lixo na sua casa e cerca de 30% do que você gera são recicláveis. A gente tem que pensar na diminuição dos nossos aterros sanitários. Então, isso é totalmente viável, principalmente, como eu disse, para uma capital, né? Como a nossa, que representa o Pantanal. Professor. Vereadora, por falar em meio ambiente, por falar que nós precisamos mesmo, com urgência, de árvores na cidade. Aliás, muito recentemente eu cheguei de ver que eles podaram a mangueira de uma tal forma que, ao invés de trazer algo bom para aquela árvore de 30, 40 anos, a árvore, lá no CPA, não sei se a senhora ficou sabendo disso. Sim, claro, sei. Sim, que ali foi indignante. Foi muito ruim, Foi. muito ruim. Mas a minha pergunta vai num outro caminho. Eu vou usar o verbo dessa forma. Nós tínhamos um grande horto florestal. Como a senhora é do meio, como a senhora trabalha muito a questão ambiental, a senhora tem ido no horto florestal? Se tem ido no horto florestal, aí vem a minha pergunta para a profissional, muito mais para a profissional da biologia do que de vereadora.
está precisando alguma coisa naquele horto florestal que possa fazer ou ter o mesmo papel que ele tinha há 40, há 50 anos, porque aquele horto florestal é antigo. É antigo. Excelente pergunta, professor. Então, nós tínhamos, e com fé em Deus, voltaremos a ter um grande horto florestal, com um papel voltado para a pesquisa, voltado para os alunos das faculdades privadas de meio ambiente, da UFMT, né? A gente vê aí com engenheiros florestais, com biólogos, assim como eu, que precisa realmente de um local que seja voltado para a educação ambiental. Então, eu estive na sexta-feira com o Porto Carreiro, cobrando o porquê do horto florestal está fechado. Fomos em loco e a gente viu aí uma grande estufa sendo montada para a produção de até 50 mil mudas mês. Havia a necessidade de se fechar o horto aí por 2, 3 meses para a gente ter aí uma revitalização. Eu fui, nossa, porque a gente teve um vereador da oposição, né, o Dídimo Vovô, muito sabiamente falou da situação e aí eu fui em loco e observei que sim, está fechado, mas é para essa grande atitude de voltar e voltar com aquela situação, como eu disse, para uma educação ambiental. Porque já tinha se perdido com o tempo aquela situação da criança ir lá, fazer a própria muda, acompanhar aquela muda juntamente com seus professores. E o Porto Carreiro, né, que é o secretário responsável hoje pelo Horto Florestal, nos disse que prontamente o horto vai estar sendo entregue para a população mais ou menos em fevereiro, com essa nova repaginada e com essa estufa, que sem dúvida é uma estufa de grande capacidade, para a gente estar fazendo aí o berçário de novas mudas e estar voltando à produção de até 50 mil mudas mês. Ok. Doutora Mara, olha só, não sei se vocês estão acompanhando as obras do BRT, numa das principais artérias, principais vias públicas de Cuiabá, que é a Avenida Rubens de Mendonça, Avenida do CPA. Ali houve um tempo, eu não sei se o Lorenberg lembra, que a gente tinha, quando não se falava de VRT nem de BRT, muitas árvores, ainda que pequenas, haviam muitas árvores ali naquele miolo, naquele canteiro, né? Com o advento desses moldais aí, né, ora VRT, ora BRT, agora decidiu-se pelo BRT, não tem mais árvore. Não teríamos que achar, e o parlamento poderia sugerir isso, né, uma alternativa para rearborizar a Avenida do CPA, para que ela não ficasse tão desprovida do verde, porque aquilo lá foi marcado. Eu lembro de uma época que era uma maravilha, agora não tem mais, né? De jeito Nós tínhamos nenhum. Ali farinhas secas centenárias. Então por que a gente não trabalha ali, sei lá, nas laterais, não sei de que forma. Eu acho que isso já foi feito em grande parte da avenida, já foi colocado eu vi lá que já tem um plano de reflorestamento e já está tendo deve ter plano, algumas árvores. Não, existe aí, foram replantadas pelo governo do estado muitas árvores naquela região que já tinha. Mas aonde, sido, ali? Né? Depois em frente mesmo, em frente ao TRE, você vê que aquelas árvores foram plantadas depois da retirada das outras. Existem várias espécies. Mas no canteiro? No canteiro. Mas no canteiro vai passar o BRT? Não, do lado. Foram plantadas depois da retirada das outras. Foi uma medida que eu acho que foi em 2000 e... Quando foi que o governo Mauro Mendes entrou? Foi em 2019. 2019. Foram plantadas cerca de 500 mudas, né? Que hoje já são... que aquelas árvores que você vê lá, elas foram plantadas totalmente depois que retiraram aquelas outras. Elas não vão atrapalhar? Agora, algumas vão ter que ser retiradas, outras não. Agora, existe o plano diretor, o novo plano diretor, que está sendo feito pela Prefeitura de Cuiabá, que vai mostrar os corredores que serão verdes, que não vão ter como você, assim, não vai plantar de qualquer jeito, com o risco de serem retiradas depois. E nesse novo plano diretor tem aí um monte de situações onde vai ter aí árvores serem replantadas, muitas espécies de árvores,
E até as pessoas me perguntam, doutora, por que a senhora não está esperando o novo plano diretor para a senhora plantar? A senhora está plantando de forma ordenada? Se a gente esperar, a gente fica esperando e as coisas não acontecem. Mas plantar também para depois retirar... Por isso que nós temos todo um cuidado. A gente planta em corredores verdes que não vai ter a necessidade de ser retirados. Nós fazemos o replantio de árvores que já foram, que morreram por alguma eventualidade. Então, a gente tem muito cuidado, não plantamos fora de APPs ou em situações de calçadas que são, às vezes, de situações particulares que podem ser retiradas. E com essa situação, já foram mais de 6 mil mudas distribuídas e plantadas do dia 1º de janeiro até agora, na última sexta-feira. Então, por quê? Porque se a gente esperar, Cuiabá está com déficit de quase 1 milhão de árvores. Meu compromisso foi quase 300 mil árvores, né? Então, a gente tem essa necessidade aí de estar fazendo a nossa parte com consciência e com responsabilidade ambiental. Onde caberia também o plantio de árvores, na minha opinião? A Avenida dos Trabalhadores, naquela região que está sendo duplicada, que foi duplicada, ali naquele miolinho ali, uma espécie de canteirozinho ali, ficaria a coisa mais linda. Ali já tem um plano para IPs, inclusive da Rede Verde, doutora Mara. E a gente está terminando, a gente plantou agora cerca de 200 mudas, estão belíssimas. Eu quero fazer um agradecimento aqui, embora eu vivo brigando com a Águas Cuiabá, mas a Águas Cuiabá na seca foi nossa grande parceira. Os IPs já alcançaram 2 metros de altura. Se eles não tivessem a água que nos foi fornecida pela Águas Cuiabá, a gente não conseguiria, a gente ia perder muitas mudas, porque foi uma seca muito forte. Eu vou passar lá para checar isso. Sim, aí, eu não vi ainda. É extraordinário. Também por serem pequenos ainda, não é? Não, agora eles já estão assim, vários deles que nós plantamos no começo do ano já alcançaram 2 metros de altura. E os amarelos que já chega a florir com 1,5 metro, 2 metros, já estão florindo já. Ao se concretizar isso, quando eles estiverem grandes já, a Avenida dos Trabalhadores, considerando isso que ela falou aqui, vai ser a mais bonita de Cuiabá. Por quê? Porque ele tem umas baixadas assim, umas saliências assim, que você olhando aqui de cima, com aquela duplicação que foi feita, você vai ver, imagina aquilo lá numa época como agora, só de peso assim, sabe? Vai ficar uma coisa ali tem algumas partes dela que não dá para serem colocadas, por conta da extensão da calçada, e também não tem como a gente pegar e a gente tem que analisar bem os locais. Mas pelo estudo que o Rede Verde fez, é cerca de 150 mudas que dá para ser colocada no perímetro. Professor. Vereadora, veja, nós vamos pegar carona num parte da pergunta que o Paulo fez. A questão do BRT. A senhora, como vereadora, como representante do conjunto da população cuiabana, a senhora está acompanhando essa construção ou não? A minha pergunta tem muito mais a ver com a parte do Prainha, porque ali, eu não sou engenheiro, eu sou um curioso e fico ouvindo as pessoas. Aquela parte ali é a mais difícil de todas as partes. Por que é mais difícil? Porque ela é mais estreita do que aqui em cima. E o que é mais grave ainda, tem a Getúlio Vargas. Ali é o nascimento da Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas é uma grande artéria da cidade e que não pode ser bloqueada. Exatamente. Né? A senhora tem acompanhado e a senhora tem observado, tem conversado com os seus pares a respeito, sobretudo, lá da região do Prainha, ou ainda não? Sim, inclusive nós estaremos aí com uma comissão de 8 vereadores para tratarmos desse assunto juntamente com o TCE, juntamente com o governo do estado e com o executivo, com a prefeitura, para falarmos sobre rotas alternativas nesta situação, nesta construção. A comissão, nós estamos aguardando o retorno de 2 vereadores, que é um deles, o Demilson Nogueira, faz parte dessa comissão, para nós estarmos aí desenvolvendo uma conversa tanto com as concessionárias do BRT, juntamente com a Águas Cuiabá, porque ali há um encontro também de 2 situações, dessas concessionárias e da Águas Cuiabá. Então, nós temos que decidir quem faz primeiro, quem vai deixar, porque não dá para o cuiabano sofrer mais do que tem sofrido, sem rotas alternativas para a nossa cidade.
Há pouco nós descobrimos que não foi uma empresa que começou, as obras do BRT, elas foram distribuídas por consórcios. Então, por isso que tem essa situação que você cobra de uma empresa está mais rápida, a outra empresa está mais lenta, tem a dificuldade também da mão de obra, que o governador acabou passando por essa situação. Mas é que o que acontece é que se nós não tivermos, como eu falei, rotas alternativas nesse período, nós não podemos deixar esta obra que alcance a Getúlio Vargas, como você bem disse, é uma veia, né, é uma situação de um fluxo de carros muito grande, onde a gente não pode prender a população da liberdade de ir e vir dentro de uma cidade que pulsa, num horário de serviço, de trabalho, um transtorno muito grande para toda a população. E situações que a gente demorava aí 5 minutos, está demorando 40, 50 minutos e o pessoal fica perdido e não sabe para onde ir. Então, tanto as obras, as concessionárias do BRT como a Águas Cuiabá têm que dar alternativas para se continuar essa construção. Ô, vereadora doutora Mara, fiscalizar o meio ambiente é uma ação que se espera de todos os 27 vereadores, mas de ninguém mais se espera, ou não se espera de ninguém mais do que da vereadora Mara, que tem essa bandeira, não é? Eu estou frisando isso, que cabe a todos, evidentemente, fazer fiscalização, mas você, em especial, a gente espera mais ainda pela bandeira que tem. O plano de arborização da Prefeitura de Cuiabá que o Abílio prometeu. O prefeito Abílio, ele não prometeu um plano de arborização? Sim, esse plano de arborização não pegou velocidade, não saiu ainda. Por quê? Qual que é o argumento da prefeitura? Então, eles estão aguardando a finalização do estudo do novo plano diretor para estar concluindo essa situação. Eu estive com o secretário da Limpurb, que é o Velaton, né? E ele prontamente sinalizou que o novo plano, esse novo plantar, né, que eles falam de fazer aí o plano de arborização em Cuiabá, vai estar começando agora, no final de novembro. E o Horto Florestal, inclusive, está aí a todo vapor, produzindo mudas para essa nova situação. Então, eu acredito que o comprometimento do prefeito Abílio em relação a isso vai ser surpreendente. Okay. E como eu disse, a gente espera, né? Porque eu também estou esperando nessa expectativa, que tudo dê certo para o ano que vem. Porque senão vai ser uma decepção geral, né? Não só para mim, como vereadora, que sou da base, como para todos. Todos na expectativa. Ó, quarta-feira, às 2 da tarde, audiência pública na Câmara. Doutora Mara, estouramos o tempo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Esse espaço segue a postos para bem informar. Eu que agradeço sempre. Obrigada a todos. Obrigado, Marcele, também pela presença aqui, pela força também na assessoria de imprensa ali, da gloriosa doutora Mara. Seu Zé Martins, aquele abraço, seu caminhoneiro. Espera por nós aí, Lorenberg, eu estamos chegando. Lorenberg, até amanhã. Se encontra aí 7h30 da noite, amanhã, aqui na TV Pantanal, programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.